sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Digno é o Cordeiro. Deus abençoe sua vida, irmão Daniel. Que o Senhor Deus seja sempre contigo, meu filho. Aleluia. Eu quero convidar, fica de pé os irmãos que nos visitam. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esses irmãos aqui são lá para lá de Coniza, né? Pastor, né? O pastor e as irmãs. Quer dizer para vocês, meus queridos, que sejam bem-vindos em nome de Jesus e sintam-se à vontade. Vocês estão na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. A irmã louva vai cantar o hino da harpa. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã louvando o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que está sem som. Glória a Deus. O rapaz cuida do som no outro. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, santo é teu nome, Senhor. Nós aqui estamos hoje neste culto de ensino da palavra do Senhor, né? Onde nós iremos daqui um pouquinho meditar na palavra do Senhor. E com certeza o Senhor irá falar conosco, né? O Senhor tem bênção, tem maravilha para a nossa vida, para a nossa casa, nossa família, né? Aonde você colocar as plantas dos seus pés, você será abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Logo após a irmã louvar o Senhor, nós vamos estar contribuindo, né? Quem você que trouxe o seu dízimo, as suas ofertas, está com oportunidade. Que o tempo voa e nós passar a palavra para o nosso irmão Simar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Deus. Passou. Tá solto, Mari. Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Aleluia, Jesus. Maravilhoso, Pai. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorioso, majestoso. Bendito és tu, Deus maravilhoso. Meus queridos irmãos, nós vamos estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Vamos estar lendo no livro de Malaquias, Malaquias no capítulo 3, o versículo de número 10. Se os irmãos quiserem ficar sobre os seus pés, que diz assim a palavra do Senhor: trazei todos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor por si só já se explica. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Isso é palavra do Senhor, isso é promessas de Cristo, né? Para a minha vida, para a sua vida. Você quer ser abençoado, você quer ser próspero. Aleluia! Seja fiel no seu dízimo, nas suas ofertas, e o Senhor Deus te abençoará. Amém, queridos? Levante o seu envelope e vamos estar orando a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, ó Pai, e eu te peço, Senhor, abençoa, Pai, o nosso dízimo, as nossas ofertas, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, prosperando em nossa vida, Senhor. Repreenda, Pai, o migrador, o cortador, Senhor, das nossas finanças, Pai, e cobre com tuas bênçãos, Pai, cada família aqui representada, Senhor, cada irmão que aqui se encontra, Pai. Que o Senhor Deus venha abençoar, Senhor, venha guardar, venha prosperar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer o seu dízimo, as suas ofertas, e a irmã Mari vai estar louvando um hino da harpa enquanto nós entregamos o nosso dízimo, as nossas ofertas. Amém, queridos? Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos louvar o hino 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu, revivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Oh, bendito é o Senhor para sempre. Obrigada, Eterno. Aleluia. Deus, aleluia, glória a Deus. Quero convidar aqui o pastor Simar, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, neste culto de ensino da palavra do Senhor. Então você que aqui adentrou pode ter certeza que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma palavra para mim, para você nessa noite, nossos corações. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Alguém feliz por estar aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero externar a minha gratidão, louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, mesmo na sua ausência, que Deus continue abençoando. E louvo a Deus pela vida do pastor João Lima, que ficou responsável por este culto esta noite. Me ligou, fez o convite. Depois o pastor também confirmou hoje à tarde, perguntando se o pastor João tinha me ligado. E eu fiquei muito feliz, pois estou debaixo da cobertura espiritual de dois homens de Deus. Que Deus continue abençoando. Louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Cleito, Nova União, Igreja Assembleia de Deus Madureira. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Estão hospedados ali na minha casa desde ontem. E para mim é motivo sempre de alegria, Aleluia, recepcionar os nossos amados irmãos. Já estive pregando na igreja pastoreada pelo pastor Cleito, num trabalho ali abençoado. E ele me deu uma notícia boa, que muito em breve retornarei ali, agora em Nova União. Eu preguei quando ele estava pastoreando em Coniza. E eu louvo a Deus e agradeço aos irmãos pelas orações. Nós estivemos ali em Nova Olímpia. Preguei sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, irmão guerreiro, foi poder e glória naquele local. Muitas vidas impactadas, cheias do Espírito Santo. Deus libertou, revelou, a palavra de Deus foi ministrada e Jesus fez grandes coisas para que seu nome continue sendo exaltado e glorificado. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero compartilhar um texto bíblico com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 1 a seguir. Aos nossos ouvintes que estão aí na rede social, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. E aí mesmo na sua casa, quiser pegar o exemplar bíblico e acompanhar o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Atos capítulo 6, versículo 1 a seguir, diz o texto. Glória a Deus. Atos capítulo 6, versículo de número 1. Diz a poderosa, a inerrante, a infalível palavra do nosso Deus. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós,
7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós iremos perseverar nas orações e no ministério da palavra. E este parecer contentou, e outra versão diz, alegrou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes também obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado Libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que também eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E você diz amém? Podeis tomar assento, querido, você que está em pé, assentai-vos por gentileza. Eu quero trazer uma ministração sobre a temática o quinteto da incredulidade e o obreiro aprovado por Deus. No texto que fala sobre o levante de alguns homens da sinagoga contra Estevão, é pronunciado ali pelo menos 5 classes de pessoas, pelo menos 5 grupos se levantaram contra Estevão. E aí eu quero dar este tema para esta ministração: o quinteto da incredulidade contra o obreiro aprovado por Deus, né? Era 1 contra 5, era um representante de um grupo fiel, batalhando, disputando, conversando contra 5 grupos. Queridos, a Igreja de Cristo, com apenas 2 a 3 meses de idade após o seu nascimento, já se podia contar as grandes multidões. É verdade, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que no dia de Pentecoste quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Quando nós partimos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós percebemos, irmão guerreiro, que a igreja volta a crescer de uma forma extraordinária. Em Atos 4 é dito que quase 5.000 almas são alcançadas pela pregação da palavra. Se nós somarmos as quase 3.000 almas do dia de Pentecoste com mais 5, nós temos quase 8.000 almas servindo a Deus de 2 a 3 meses de idade na igreja primitiva. Você pode glorificar a Deus por isso? De 2 a 3 meses, pastor Cleito, de idade que a igreja tinha, após Jesus retornar ao céu e enviar os seus discípulos, a igreja já se contava uma multidão de quase 8.000 pessoas agregados ao santo ministério. E é verdade que o texto que acabamos de ler, com muita propriedade, com muita precisão, é dito, pastor João Lima, que a igreja crescia. A igreja não inchava, a igreja crescia. Porque crescimento é algo que faz parte de Deus, faz parte do Espírito Santo. O inchaço já é algo feito pela mão do homem. E o propósito de Deus para a igreja não é um inchaço, porque da mesma forma que incha, ela esvazia. O projeto do Espírito Santo para a igreja é o crescimento. Deus quer que a igreja venha crescer, mas o método de crescimento para a igreja primitiva não era usado nela métodos humanos, não era usado na igreja métodos mundanos. O mundo não se entrava na igreja. A igreja, o Daniel vai dar um glória bem gostoso. A igreja crescia na pregação da palavra, palavra genuína. Os discípulos não davam palha para a igreja, dava trigo. Os discípulos entregavam a mensagem, aleluia, da maneira como recebeu da parte do seu mestre. Eles foram até as pessoas e pregavam o evangelho genuíno. O evangelho que cura, que salva, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo e ainda deixa a maior promessa, que é a promessa do arrebatamento. Então a igreja cresceu
através da pregação expositiva da palavra, através dos sinais e prodígios que era feito, através do Espírito Santo por parte dos apóstolos, a igreja crescia. E eu quero profetizar que eu e você, sobre a nossa vida, sobre o obreiro aprovado por Deus, está a incumbência, aleluia, de trazer pão quente do céu para a igreja, de trazer revelações do coração do Eterno para o coração da igreja. E se nós tivermos a incumbência de pregar uma palavra sadia, uma palavra bíblica, cristocêntrica, fica tranquilo que o crescimento vai vir de Deus, aleluia. A igreja não vai passar pelo inchaço, a igreja vai crescer. Se você concorda com esta palavra profética, levanta a mão e dê um brado de glória ao nome do Senhor. Olha para alguém e diga: a igreja vai crescer, aleluia. Vai crescer, em nome do Senhor. Oh, bendito é o nome. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. Eu estou sentindo a graça do Eterno aqui. A igreja vai crescer. Oh, bendito é o nome do Senhor. O texto que nós lemos diz que a igreja crescia na pregação da palavra, nas manifestações do dom espiritual, aleluia. Tinha revelações, tinha cura, tinha comunhão no partir do pão, e por isso a igreja crescia. E de 2 a 3 meses de existência, ela já se agregava a quase 8.000 pessoas, aleluia. Quando Pedro pregava, as multidões não aguentavam. E o texto que lemos no capítulo 6 diz que até sacerdotes começaram a acreditar na palavra e ser batizado, e recebia a presença do Espírito Santo, aleluia. E só Jesus pode fazer estas coisas, só o Espírito Santo. Na verdade, nós citamos Atos dos Apóstolos, e a sua epígrafe, o seu começo inicial diz Atos dos Apóstolos, mas na verdade este livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos. Por quê? Porque é o Espírito Santo que do capítulo 1, aleluia, até o último capítulo de Atos, está com a igreja, operando milagre, prodígios e maravilha. E aonde o Espírito Santo está, e ele tem liberdade, ele faz acontecer. Oh, bendito é o nome do Senhor. Então a igreja, ela crescia, a igreja estava crescendo, e com este crescimento surge um problema, porque é de fato que isso vai acontecer. Quando acontece um crescimento na igreja e ela se agrega às suas grandes multidões, também vem muito trabalho, surgem muitos problemas, e isso é natural acontecer na igreja que cresce, porque cresce com ela o número de pessoas, mas também cresce o número de atividades, cresce também o número de problemas, e assim sucessivamente. Isso é normal, irmão guerreiro, na vida de uma igreja que está crescendo. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que quando a igreja primitiva cresce, houve então uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, no que diz respeito à alimentação, às obras de caridade. Então há uma disputa entre as mulheres gregas e as mulheres hebreias, e há uma confusão, mas não há motivo para isso, para briga e discórdia entre a igreja que está crescendo na presença do Espírito Santo, porque, aleluia, o Espírito Santo tem a solução para a igreja que está crescendo na presença de Deus. Você acredita que o Espírito Santo tem a solução para as nossas vidas? O Espírito Santo tem a solução. E aí a Bíblia diz que os apóstolos, que são homens espirituais, porque para resolver problema não pode ser homem carnal. Para resolver problema que surge na igreja tem que ser homens espirituais, mulheres espirituais. Homem carnal só traz mais briga, mais discórdia, mais contenda, mas o homem espiritual, ele tem discernimento, e ele consegue, aleluia, apaziguar o fogo da contenda que tenta surgir no meio da igreja. Aleluia. O homem espiritual, pastor Cleiton, não é aquele que joga mais fogo e atiça para que a confusão tome conta, não. Aleluia. Ele sempre tem água do Espírito para apaziguar o fogo que está se alastrando. Aleluia. Então a igreja está na direção de homens espirituais, que ao perceber este momento difícil, ele se recorda muito bem do texto de Lucas 10, versículo 2, aonde a Bíblia diz que na verdade grande é a seara, mas os ceifeiros são poucos. Então aí o texto diz: rogai, que é o mesmo que orai, pois ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. A igreja do século 21 é a igreja problemática muitas das vezes. Sabe por quê? Porque ao invés deles orarem
para que Deus levante mais obreiros, eles disputam entre si, eles brigam, eles querem tomar o lugar um do outro, tomar a cadeira, tomar a posição. Mas o crente verdadeiro, o obreiro de verdade, quando ele vê que tem um número de obreiros, ele sempre está orando para que Deus levante mais obreiros, para que Deus levante mais pregadores, mais pastores, mais evangelistas, mais diáconos, mais cooperadores, mais obreiros para a seara do Senhor. Aleluia. É isso, irmão Daniel, o obreiro da casa do Senhor, que os obreiros têm que fazer, pastor João Lima. Orai. Jesus não diz que é para contender entre os obreiros, ele diz: orai ao Senhor da seara. Quem é o dono? Deus, o Todo-Poderoso, que ele tem poder para levantar obreiros para a sua seara. Aleluia. Aí o campo, no campo missionário, a obra estava tão grande, como eu disse a princípio, quase 8.000 pessoas, tirando os apóstolos e também aqueles 500 irmãos que iniciaram lá na oração pedindo o poder do Espírito Santo. Então era uma multidão grande, a seara estava grande, mas os obreiros eram poucos. Então, neste momento, os discípulos tomaram uma iniciativa e eles fizeram o que estava no alcance dele. É interessante que eles estavam orando e pregando a palavra. E aí, quando a igreja começa a crescer muito, os apóstolos, eles começam a deixar a oração, começam a deixar a ministração da palavra para socorrer as viúvas e servir as mesas. E aí Pedro, que é um dos líderes da igreja, ele diz: olha, nós não estamos fazendo certo. Jesus nos mandou pregar a palavra, nos mandou orar, ser cheio do Espírito Santo, está em constante oração e também nos aprofundando na palavra para ministrar esta grande multidão. E aí Pedro diz: há um espaço para mais obreiros na seara. E aí Pedro, ele vai olhar para a igreja e vai tomar uma iniciativa. Os apóstolos tomam a iniciativa e eles expõem essa iniciativa para a visão da igreja. E tudo isso era feito para haver uma melhoria, no crescimento do reino, nas ministrações cotidianas. E aí, de repente, na visão dos apóstolos, a primeira visão que eles têm é que precisava se fazer uma reunião. Deveria ser feita uma reunião, porque quando surge um problema, a primeira coisa não é sair gritando por aí que a igreja está em crise, que a igreja está quebrando, que a igreja está enfrentando dificuldade. Não, aleluia. Sabe o que a Bíblia nos orienta aqui, pastor? Aleluia, ela nos orienta a fazer uma reunião. Glória a Deus. Irmão Fernando Mesquita, servo do Senhor, diz a Bíblia que os apóstolos fizeram uma reunião com toda a igreja. Fez uma reunião geral, não uma reunião em ocultas, como alguns fazem. Não uma reunião apenas em uma panelinha, uma classe de pessoas favorecidas na igreja, não foi uma reunião às escondidas. Os apóstolos chamam toda a igreja e demonstra para a igreja, e você vai dar glória a Deus, demonstra para a igreja que a igreja também tem poder de falar, tem o direito e a oportunidade para se expressar o que pensa. Aleluia. Glória a Deus. Porque uma igreja que não tem voz ativa, ela não é uma igreja conectada ao Espírito Santo. Uma igreja onde somente a liderança tem voz ativa, irmão, aleluia, se torna uma igreja problemática, porque precisamos ouvir qual é o pensamento da igreja. A igreja ela é composta por pastor, evangelista, presbíteros, diáconos, cooperadores, as santas irmãs, crianças, jovens e assim sucessivamente. Uma igreja não é feita apenas de apóstolos, uma igreja não é feita apenas de obreiros, a igreja também é feita por cada parte, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo e Ele continua sendo o cabeça. Aleluia. Aleluia. Então a reunião geral é feita, aleluia, não para murmurar, não para reclamar. Não foi uma reunião para se ter bate-boca, para dizer que Pedro estava errado, que o pastor estava errado. Não, foi uma reunião santa. Foi uma reunião de homens e mulheres de Deus para tratar assuntos que traria benefício para a igreja. Não teve murmurações, reclamações, não teve briga, aleluia, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, ele tem liberdade e tudo ocorre da melhor maneira possível, para que o reino continue crescendo. Pelo menos essa é a visão apostólica, essa visão da igreja primitiva é o que eu estou tentando passar para os irmãos. Glória a Deus. Reunião de crentes salvos termina sempre em concordância. Uma reunião que trouxe benefícios e não prejuízo. Aí Atos capítulo 6 versículo 2 diz o texto que lemos: e os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram. Eu quero
me deter aqui nessa expressão para dizer aos irmãos que eles convocaram os discípulos. Quem que eles convocaram? Diga comigo, discípulos. Olha para alguém e diga: os apóstolos convocaram os discípulos. E eu quero me deter aqui, você vai entender. A expressão discípulos no hebraico é talmidim, que significa aprendizes. A tradução para a palavra talmidim no seu contexto aqui é aquele que se assenta para aprender. Eu falei que eu ia me deter aqui porque isso aqui é extraordinário. Talmidim, discípulo, é aquele que senta para ouvir, é aquele que senta para aprender. Por quê? Porque não se pode levantar para falar se você não senta para aprender. Não se pode levantar para falar, para corrigir, para liderar, se você não senta para aprender, aleluia, aquilo que depois você precisa falar. Então os discípulos aqui são talmidim, são aqueles que se assentavam junto aos pés dos apóstolos para aprender dos apóstolos o que fazer, o que falar, como caminhar no meio da sociedade cristã e no meio da sociedade lá fora. Então discípulos é aqueles que se assentam para aprender. Depois Deus daria eles a oportunidade de se levantar para falar. Percebe no texto que primeiro os apóstolos falam e depois esses discípulos também têm a oportunidade para falar. Mas primeiro a liderança falou, e quando chega a oportunidade eles se levantam também para falar. Isso é fato, que todos nós temos oportunidade para falar. Todos nós temos oportunidade para expressar a nossa gratidão, a nossa visão, a nossa metodologia, desde que esteja, aleluia, acoplado com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus quer. Todavia, Jesus nos ensinou: seja feito não a minha, mas seja feita a tua vontade. O que tem que prevalecer na igreja não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus. A vontade do homem precisa estar de acordo com a vontade de Deus, aleluia. Senão as coisas não funcionam. E aí os apóstolos expõem diante da multidão de discípulos as suas funções ministeriais, e dizendo: olha, não é razoável que os apóstolos deixassem a palavra de Deus para servir a mesa. E um detalhe, não que fosse um ato de humilhação, não que os apóstolos não pudessem servir a mesa uma vez ou outra, mas é porque havia uma urgência para se aprender a palavra, descer em oração. Então eles dizem: olha, vai ter oportunidade para todo mundo crescer. E Estevão é um exemplo de crescimento no texto. Eu já vou chegar na história desse moço. Ele é um exemplo de crescimento, de que a oportunidade para o crescimento chegaria até ele, assim como chegou para os apóstolos. Mas todavia os apóstolos precisariam ficar na oração e na ministração da palavra. E para isso os apóstolos entregaram para a igreja, olha como a função da igreja, entregou para a igreja a responsabilidade. Não foi uma responsabilidade pequena, uma responsabilidade grande. Qual? A responsabilidade de escolher entre eles 7 varões, 7 homens, aleluia. E aí, para esses homens que seriam escolhidos para o diaconato, veio sobre eles uma exigência. Por quê? Porque na casa de Deus, na obra de Deus, não é de qualquer maneira. Deus é um Deus que tem ordem, Deus é um Deus que tem decência. Decência é o seu nome. Então as coisas de Deus têm exigência. Se a gente vem para a igreja e não quer ser cobrado, irmão, que ficássemos lá no mundo. A gente veio para uma igreja onde nós servimos a um Senhor Todo-Poderoso, onde tem uma liderança que Deus colocou para cuidar da nossa saúde espiritual, emocional, e nós precisamos obedecer à exigência. Isso é fato. E eles dizem: olha, a exigência para esses 7 varões, para esses 7 homens, eles precisam ter boa reputação, eles precisam ser cheios do Espírito Santo, e também precisam ter sabedoria. Isso aqui vai apertar um pouco, irmão, mas é para o nosso crescimento. O que significa reputação? Reputação é alguém que seja de confiança, alguém que tenha um bom nome na igreja e na sociedade, alguém que possa andar de cabeça erguida dentro da igreja e fora da igreja, sem ser apontado como apenas uma pessoa qualquer. Uma pessoa que não tem reputação,
Existe um verbo grego, eu estava fazendo uma pesquisa muito profunda hoje, eu fiquei maravilhado com o que eu descobri. Existe um verbo grego para a palavra reputação, que é planai, e esta palavra significa dizer e espalhar pela palavra. Pregador Simão, o que isso significa? Essa expressão grega planai significa uma boa fama, que se espalha por toda a cidade. Não é uma boa fama de pregador que tem uma boa oratória dentro da igreja. Não é uma boa fama de alguém que canta mais do que o roxinol dentro da igreja. Mas é uma boa fama que o acompanha no culto e fora do culto. É uma boa fama que acompanha ele por onde ele passar. No supermercado, lá está a sua boa fama. Na faculdade, a boa fama o acompanha. Aleluia, no hospital, aonde ele chegar, a boa fama. Ele tem um bom nome, tem uma boa fama de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus. Por onde passar, e você reage na proporção que recebe. Glória a Deus. Aleluia. Porque uma coisa é ser crente na igreja, outra coisa é lá no mundo. Então, nós precisamos, irmão guerreiro, igreja, pensar nisso. Como é que a sociedade nos enxerga? Como é que a sociedade está nos observando, nos vendo? O que é que a sociedade pensa de nós? O que é que a sociedade pensa da igreja que congregamos? O que é que eles dizem? Às vezes alguém olha assim e diz bem assim: olha, irmã Eunice, alguém olha e fala assim: eu não me preocupo com o que as pessoas pensam. Eu não me preocupo desde que a sociedade estiver falando mentira. Mas se eu estiver aprontando alguma coisa a sociedade falar, eu preciso me preocupar. É verdade. Eu não estou nem aí para o que os outros falam. Opa, o que a sociedade pensa de mim e de você em relação à palavra de Deus. Se nós não estivermos vivendo a palavra, nós devemos nos preocupar, porque não adianta, irmão. Não adianta. Nós precisamos ter boa reputação. E eu vou dizer algo para os irmãos: se isso aqui era pedido para ser um diácono na casa do Senhor, imagina o presbítero, imagina um evangelista, imagina um pastor de igreja, imagina um apóstolo. Se o diácono, que a função era servir a mesa, distribuir o alimento para as viúvas, aleluia, já era pedido para eles ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria de Deus. Imagina ao presbítero, ao pastor, ao evangelista, ao missionário. Imagina, irmão. Isso aqui é de se pensar, porque alguém vem e prega só sobre o diácono, e isso aqui é uma coisa que pega todos nós. Imagina um pregador da palavra, embaixador do reino de Deus. Quando eu prego a palavra, eu preciso ser a boca de Deus falando na terra. Se o meu comportamento é péssimo, o mundano, a pessoa, o ímpio lá fora, olha para mim e diz: é assim que Jesus é assim que o céu é, sem amor, sem misericórdia, desordenado. Aleluia. O cristão precisa resplandecer a glória de Cristo na terra. Nós não representamos apenas a denominação AD na Assembleia de Deus Nova Aliança. Nós representamos Deus. Nós representamos o céu na cidade de Juína e região e por onde passarmos. Aleluia. Você sabe o que é ser um embaixador de Cristo, do reino de Cristo? É ser um representante do céu. É falar como o céu fala, é andar como o céu anda, é imitar Jesus em toda a sua maneira de viver. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que o cristão tem que amar, é por isso que o cristão tem que ter um bom nome, é por isso, porque quando nós zelamos do nosso nome, nós estamos zelando do nome de Jesus. Aleluia. Boa reputação. Mas vamos adiante. Havia uma exigência também sobre os diáconos da casa do Senhor, que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Não estou falando de pula-pula não, irmão. É pular, sair um sapatinho de fogo aqui, rodopiar, babar pelo chão, não. Ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio? A pessoa fala assim: eu sou cheio do Espírito Santo, mas bate na esposa. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas xinga a mãe. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não abandona o pecado. Opa! Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é diferente em toda a sua maneira de viver. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo de
Deus. Aleluia. E os irmãos já entenderam, né? O que é ser cheio do Espírito Santo. Não é um comportamento apenas aparente diante da igreja, não. É lá em quatro paredes. Aleluia. É como você se comporta no leito, aleluia. Porque tem muita gente, eu vou rasgar um verbo aqui, e é bom que está sendo filmado. Tem muita gente achando que a cama do casal é um ringue de vale tudo. Ah, eu casei, pode tudo, vale tudo. Conversa fiada, irmão. A Bíblia diz que o sodomita não entrará no reino do céu. Aleluia. Pesquisa na internet a palavra sodomita. Não é aplicado somente à pessoa que gosta do mesmo sexo. Não. Pecado, leito maculado, sexo proibido. Aí a pessoa apronta um monte de coisa terrível. Aleluia. Na cultura judaica existiam 2 altares dentro da casa de cada judeu. Os maiores altares não estavam no templo, não estava, aleluia, na igreja judaica, não, estava dentro de casa. A mesa e a cama, aleluia. Mesa fala de comunhão, aleluia. E a cama fala, aleluia, de pureza, de altar. O que acontece na cama de um casal crente precisa ser um culto diante da presença de Deus. Aí acontece tanta coisa ruim, tantas coisas que as pessoas assistem, buscam lá no mundo e jogam em cima da cama, e aí diz, estou cheio do Espírito Santo. Aí você vê pessoa pregando, não acontece nada, cantando, não acontece nada, e alguém diz, por que é que não acontece cura? Por que é que não acontecem mais sinais? É porque as pessoas também não pagam mais o preço. As pessoas já não vivem mais como a igreja primitiva, aleluia, na doutrina, nos ensinamentos que a palavra de Deus pede para nós. E aí quando eu falo essas verdades aqui, pastor, eu já sofri tanta perseguição. Quando eu era pastor ali no bairro Padre do William, teve umas pessoas que saíram da igreja. Aleluia, irmão, eu estudo, irmão. Não é vanglória nem egoísmo e soberba da minha parte. Quando eu recebo uma oportunidade, eu estudo, eu pesquiso, eu vou no dicionário, na enciclopédia, para não falar coisa com coisa aqui, e uso linguagem técnica, aleluia, que muitas vezes tem um adolescente na igreja, não sabe o que eu estou falando, mas os adultos sabem o que é que eu estou falando. Nós precisamos ter sabedoria, que era o terceiro pedido para ser diácono da igreja. Diz assim, que eles deveriam ser cheios de sabedoria. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo, cheio também de sabedoria. Por quê? Eles deveriam ter sabedoria, pastor João Lima? Porque eles estavam atuando em um ministério onde estava tendo murmurações, reclamações. E aí, como que eles iam resolver, irmão Fernando, a situação das viúvas grega e hebreias? Como que ia resolver se eles não tivessem sabedoria? Então, para resolver problemas, situações adversas, precisa ter sabedoria. Relembrando os irmãos, se assim é pedido sabedoria para o diácono da casa do Senhor, não é menosprezando o cargo, que é uma das funções mais nobres, mais linda e extraordinária, servir os nossos companheiros. Aleluia. Quanto mais você cresce, eu aprendi algo tremendo, aleluia, que você começa a ir na igreja, cooperador, aleluia, depois você é diácono, aleluia, depois de diácono você é presbítero, mas o presbítero nunca pode deixar de ser diácono, aleluia. Depois ele é consagrado evangelista, mas ele nunca pode deixar de ser presbítero e também nunca pode deixar de ser diácono. Depois ele chega a ser pastor de igreja, mas o pastor nunca pode deixar de ser evangelista, presbítero e também diácono. E alguém perdeu de dar glória a Deus. Aleluia. Quanto mais você cresce, mais você precisa se humilhar na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos ter sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Sabedoria é algo que não se deve ser invejado da vida dos irmãos. Tem muita gente que olha e fica medindo, né, um pregador e outro, medindo um cantor e outro, e aí comete uma falha muito grande. Outros ficam com dor de cotovelo, com inveja, não sei o que acontece muitas vezes dentro da igreja, mas não se deve. Por quê? Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 1 versículo 5, e eu fiz questão de pegar a versão King James, que ficou de uma forma extraordinária. Olha o que diz Tiago capítulo 1 versículo 5, irmão guerreiro, que coisa linda. Está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Aleluia. Se você entendeu, deu glória, mas eu vou melhorar para você se alegrar mais. Sabe qual é a alegria de Deus? É ver você de joelho dobrado pedindo sabedoria para Ele.
É isso que o texto está dizendo. Uma das maiores alegrias de Deus é ver você de joelho dobrado, pedindo em oração, dizendo: Deus, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe tudo. Eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. Se eu não tenho nada, não posso nada, não faço nada, me enche da tua sabedoria. Me enche de sabedoria que vem do alto, para me poder entender e falar dos teus mistérios dentro da igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Forte o mistério. Aleluia. Sabedoria. Isso, quando você pede para Deus, aleluia, Deus fica triste quando vê alguém, lá isso aqui desceu do céu agora, Deus fica triste quando vê alguém chegando na igreja e dobra o joelho e: Deus, eu quero riqueza. Deus, não que isso não possa ser feito, mas deixa isso em terceiro lugar. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz que para pedir o pão de cada dia, fica em terceiro lugar. Primeiro você diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que é isso? Adore a Ele, pensa em Deus, pensa no reino dele, seja feita a sua vontade. Isso é submissão a Deus, para depois, em terceiro lugar, você pedir o pão de cada dia, que pode representar as suas necessidades físicas, o pão, a casa, o carro, o trabalho, o que você precisa. Fica em terceiro lugar. A primeira honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele, a adoração é para ele. O negócio aqui é pensar nele primeiro, depois pensar em nós. Aleluia. Aí tem pessoas que dobram o joelho, querida irmã, e só pede coisa terrena. E aí Deus fala: ai, que saudade de pessoas igual Salomão, que quando chegou diante da minha presença podia ter pedido imortalidade. Salomão estaria velhinho até hoje aqui na igreja Adna, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Quantas pessoas pedem imortalidade? Eu queria ser imortal. Quantas pessoas pedem prata, pedem ouro? Mas Salomão diz: eu quero sabedoria de Deus. Eu quero sabedoria de Deus para entrar e sair diante do povo. Salomão não tinha sabedoria, mas ele pediu, e a Bíblia diz que Deus entregou sabedoria. Aí Deus gostou tanto do pedido dele, está de acordo com Tiago capítulo 1 versículo 5. Deus gostou tanto que disse: como não pediu para você prata, ouro, riqueza terrena, aleluia, coisas da terra, mas pediu sabedoria do alto, eu vou entregar sabedoria, mas eu vou te dar prata, eu vou te dar ouro, eu vou te dar palácio, eu vou enriquecer a tua vida, Salomão, porque você pediu a maior riqueza que alguém pode pedir. Olha para alguém aí e diga assim: pede para Deus sabedoria, que Ele quer te encher de sabedoria. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele não pediu, ele fala, Tiago não falou: pede sabedoria para os homens da terra, pede sabedoria para os filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão. Não pediu não. Ele não falou assim: vai lá nos teólogos carnais, que já não acreditam mais no poder do Espírito Santo, pede para os teólogos sabedoria. Não, ele não disse isso. Tiago não disse: olha, vai até os demônios, faz um pacto com Satanás para você ter sabedoria, ser o homem mais sábio da terra. Não, ele disse: olha, ele não falou assim: vai lá nos pregadores famosos da internet, lá nos grandão, e pede para eles sabedoria, ensinamento para como você vai pregar. Não. Falou: pede sabedoria para Deus. Oh, bendito, eu estou sentindo a graça do Eterno aqui. Pede sabedoria para Deus, aleluia. Pregador Silmar, o que nós devemos fazer? Os cooperadores da igreja precisam pedir sabedoria para Deus. Os diáconos precisam pedir sabedoria para Deus. Os presbíteros precisam pedir sabedoria para Deus. Os evangelistas, para fazer trabalho evangelístico, precisam pedir sabedoria para Deus. Os pastores precisam pedir sabedoria para Deus. Os dirigentes, aleluia, as irmãs dirigentes do ciclo de oração, aleluia, minha esposa olha e disse: Silmar, eu não tenho capacidade. Eu olho para minha esposa e disse: minha filha, se Deus colocou você na frente das irmãs, pede sabedoria para Deus, que Deus vai te dar sabedoria. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, olha para mim. Aleluia. O moço que faltava nos dias de apresentar texto de redação na escola, eu preferi escrever, entregar e tirar nota depois, do que ir lá na frente da classe e falar alguma coisa. Saía nada. Na minha primeira oportunidade na igreja, irmão Daniel, eu errei a saudação. Eu falei: saudação. Aí deu um branco na minha cabeça. Eu falei assim: pastor, como é que fala? Ele falou: saudação, irmão, com a paz do Senhor e tal. Aí eu falei: é isso aí que o pastor está falando. Olhei na Bíblia, irmão, misericórdia.
Os textos bíblicos tinham medo de mim, eles ficavam correndo, eu não conseguia enxergar, de tão tímido, vergonhoso que eu era. Eu voltava para casa, depois das oportunidades da igreja, chorava. Eu dizia: Deus, do que adianta o Senhor trazer pregador do Rio de Janeiro, de São Paulo, nos grandes congressos, me apontar no meio da multidão e dizer que eu vou ser um pregador da palavra, mas quando eu tenho oportunidade, não sai nada. Não sai nada. É impossível eu ser um pregador da palavra. Aí um dia nós estávamos lá no monte orando, aleluia, eu recebi duas coisas, aleluia, os irmãos vão sorrir agora, e vai ser um momento de descontração também, aleluia. Eu recebi duas coisas no meio daquele mato, lá naquele monte, aleluia. Primeiro, eu recebi um tapa na boca de um profeta maluco, irmão. Deu um tapa na minha boca e disse: recebe o dom da palavra, aleluia. Valeu o tapa na boca, aleluia. Eu não sei o que ardia mais, se era o tapa na boca, aleluia, esse era o dom da palavra que entrou de garganta abaixo. Eu só sei de uma coisa: no outro dia era dia de culto. O pastor disse: está ali um novo convertido, irmão Silmar, está com oportunidade. Foram 5 minutos de palavra. Eu olhei para a Bíblia, os versículos não correu de mim. Quando eu li o texto, eu entendi o texto e preguei 5 minutos, e a glória desceu na igreja. Alguém olhou e disse: o que é que aconteceu com ele? É o Todo-Poderoso que resolveu me dar sabedoria para pregar a palavra, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Ninguém nasce sabendo tudo, entendendo tudo. É um processo. Mas se você pedir para Deus sabedoria, Ele vai te encher de sabedoria. Ele vai surpreender teólogo, vai surpreender gente grande. Porque hoje aqui, esta noite, Deus está disposto a entregar sabedoria de Deus para o seu povo. Aleluia. Aleluia. Você está aqui ainda, dá glória a Deus. Aleluia. E Deus não quer dar sabedoria apenas no quesito igreja, não, tá? Deus quer dar sabedoria para você aprender, aleluia, a corresponder a sua esposa, a tratar a sua esposa, a esposa a tratar o seu marido, aleluia. Deus está dando sabedoria para mim e para você, como administrar as nossas finanças, cuidar dos nossos filhos, aleluia. Deus está dando sabedoria para alguém aqui, para poder saber levar a sua empresa adiante, e a tua empresa não vai falir, não vai fechar, porque Deus está te dando estratégia, Deus está te dando sabedoria, aleluia. Deus está dando sabedoria para o seu povo. Aleluia. Peça sabedoria a Deus que Ele dá. Prosseguindo, que me chama a atenção aqui sobre os diáconos é que eles foram escolhidos pelos apóstolos. Foram escolhidos pelos apóstolos? Não. Eles, olha aqui, Daniel, isso aqui é tremendo. Os diáconos, estes obreiros, esses 7 obreiros aqui, foram escolhidos pela igreja. Os apóstolos falaram assim: ó, escolhei entre vós aí, vocês vão procurar no meio de vocês 7 homens, 7 varões, e vocês vão trazer para nós, e nós só vamos colocar a mão, orar e confirmar a bênção de Deus na vida deles. Aí hoje está deixando o papel para pastor separar diácono na igreja. Não, tá. Foge do texto bíblico. A Bíblia diz aqui que a igreja que ficou cuidando, ó, o Estevão lá no supermercado, e aí a igreja olhando ele. Rapaz, o camarada tem boa reputação. Lá na escola, o Estevão nota 10. Aí um outro crente, outro membro da mesma igreja olhava e dizia: rapaz, o Estevão aqui na escola que dá um bom testemunho. Aleluia. Quando chegava uma situação difícil, ele estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Alguém caçava confusão com Estevão, e ele: não briga comigo não, aleluia, eu vou dar outra face, aleluia, porque quando um não quer, 2 não briga. Alguém dá glória a Deus. Rapaz, o Estevão é cheio do Espírito Santo. Tudo queria fazer, aleluia, ele e mais os outros 6, eram 7 ao todos, e a igreja estava olhando e cuidando. Aí a igreja chega diante dos apóstolos, faz uma reunião e diz: encontramos 7 varões cheios do Espírito Santo, aleluia, cheio de sabedoria, aleluia, e de boa reputação. Pode colocar a mão e separar eles para trabalhar na obra. Isso aqui é lindo, porque eu vejo que a igreja, ela tem voz ativa. Ela tem oportunidade e privilégio para escolher. Isso aqui vai doer agora. Tem o privilégio e voz ativa para escolher os obreiros que ela quer ter. Aleluia. Talvez os seus descendentes. Mas é isso aí, filho. Aí o que acontece? A igreja, né, ela tem esse privilégio.
de fazer uma boa escolha ou de fazer uma má escolha. É verdade. Existe. Pode falar, pastor Pedro. Acontece. Acontece. Se a igreja escolhe, irmão Daniel, de maneira incorreta os seus obreiros, ela vai sofrer a pena. Se a igreja elege uma pessoa que não deveria ser elegida e colocar na frente, a obra perece, pastor João Lima. A igreja precisa saber escolher, e ela tem voz ativa. Elas escolheram esses 7 homens. Oh, bendito é o nome do Senhor, para desfrutar de um maior benefício, aleluia. Então ele falou assim: nós temos acompanhado, e aqui estão esses 7 homens. Deixa eu correr aqui. Nós como igreja, alguém murmura, alguém reclama, isso aqui pode até dar ibope depois, mas contra fatos não há argumento, e a mentira nunca vence a verdade. Alguém dá glória? Aleluia. A igreja não é obrigada a tolerar, pastor, um obreiro infiel a Deus. Não é. Mas a igreja precisa escolher bem aqueles que vão ministrá-los. É papel da igreja cobrar os seus obreiros, como ela anda, como eles andam, como eles se comportam. Porque é fácil os obreiros virem aqui e descer a lenha, cobrar, fazer uma cobrança, e nunca deixa a igreja falar. A igreja pode sim, irmão. Um obreiro, ele tem que estar ciente, pastor Julinho, se ele fugir do padrão, aleluia, a igreja pode chegar nele e falar assim: olha, você representa a nossa igreja, você nos representa na pregação, na ministração, no que você está fazendo. É Bíblia, irmão, é Bíblia, eu não estou falando outra coisa. Oh, glória a Deus, bendito é o nome. Quantos concordam aqui com esta verdade bíblica? Aleluia. Aleluia. Se nós não concordar também, Deus não está nem aí com a gente. É problema, não é vamos sofrer, mas devemos aceitar a palavra de Deus como ela é. Glória a Deus. Então a igreja, ela escolhe. Aí nós vamos aqui observar também, olha o que diz Atos 6, versículo 7. Tal propósito agradou a todos, isto é, a igreja se alegrou de saber que tinha posição na escolha e também fala. Aí escolheram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, e aí esses 7. Só que é de se notar no texto que um dentre eles, os 7, sobressai aos demais. O nome dele era Estevão. Por quê? Porque a exigência era que eles tinham que ter boa reputação, eles tinham que ser cheio do Espírito Santo, e também tinha que ser cheio de sabedoria. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Mas aí o texto diz que Estevão, ele tinha boa reputação, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de sabedoria. Só aí ele já atingiu o potencial para ser um diácono. Mas aí a Bíblia diz que ele também era cheio de fé. Alguém dá glória? Ele era cheio de poder de Deus, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E detalhe, se tornou no capítulo 7 um grande pregador do Evangelho, como é descrito em todo o capítulo 7. Trouxe uma grande pregação, expondo diante dos seus adversários uma pregação de começo, meio e fim. Que a Bíblia diz que o quinteto da incredulidade olharam para ele, rangendo dente, pegando pedra e falando. Aí a Bíblia diz: e eles não podiam resistir o espírito e a sabedoria com que Estevão pregava. Pode até ter levante, mas não vão te resistir. Pode até ter levante, mas não vão, aleluia, calar a tua voz. Pode até te apedrejar, aleluia, mas não vão paralisar você, não vão fazer você desistir do propósito pela qual Deus te chamou. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. O menino sobressaiu acima dos demais, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, boa reputação, cheio de fé, cheio de poder. Colocava a mão, paralítico andava, morto. Sabe o que é prodígio? Ressuscitar mortos, fazer a perna torta desentortar diante dos olhos de todos. Aleluia. É levantar a mão, a tempestade está vindo e a tempestade se acalmar. Aleluia. Assim como Jesus fez, estavam estas marcas e esses sinais
na vida, detalhe, não era de um evangelista, não era de um pastor de igreja, não era na vida de um presbítero, era na vida de um diácono da igreja primitiva. Aleluia. Aí eu falo, meu Deus, o que está acontecendo comigo que sou presbítero da igreja? Aí eu tenho que olhar para Estevão e dizer, eu preciso aprender com esse jovem. Eu preciso correr a urgência, fazer alguma coisa para ver prodígios, sinais e maravilhas acontecer na minha vida. Por quê? Porque não diz que isso é para alguns, para meia dúzia, aleluia. Embora que não tem todos dom de curar, dom de profetizar, mas alguma coisa diferente precisa acontecer no nosso ministério, aleluia. Alguma coisa diferente tem que acontecer. Não podemos aceitar ficar na mesmice. Falar e nada acontece, nada, aleluia. Cadê os sinais? Jesus disse, esses sinais seguirão os que crê, no meu nome expulsarão demônio. E tem muito demônio fazendo hora com a cara de tanto crente aí, com a cara de tanto obreiro, aleluia, sapateando, pisoteando, humilhando obreiro, aleluia. Isso não compete a nós que somos obreiros e servos de Deus. Ser capacho e ser humilhado por inimigo. Aleluia, esses sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera não nos fará dano algum, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. É Bíblia, a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Se eu e você não crer, é por isso que as coisas não acontecem. Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo ainda é o mesmo. É o mesmo Jesus de Hebreus 13:8. O mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Atos 6, verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, olha o verso 9, chamado libertos dos sírios, e também aí vai citar cinco grupos: libertos, sirineus, alexandrinos, os da Cilícia e os da Ásia, que discutiam com Estevão. Versículo 10, discutia com ele, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Deus era com Estevão, Deus é com você. Glória a Deus, aleluia. Por que você está com medo? Aleluia. Oh, glória a Deus. Por que você está com medo? Está com medo de calúnia? Está com medo de perseguições? Está com medo de cara feia? Está com medo de homens? Jesus diz, eu vou mostrar para vocês quem é que vocês têm que temer. Não temei aos homens que matam o corpo, mas não sabem fazer o que faz com a alma. Temei ante aquele que mata o corpo e tem poder para lançar a alma no inferno. Nós devemos temer a Jesus. Agora o homem, querido, respeita. Aleluia. Nós precisamos ter respeito, educação. Estevão demonstra isso. Mas não podemos deixar de pregar a verdade porque alguém quer calar a nossa boca. Respeito cabe em todos os lugares. Estevão, na sua postura correta, ele chega e diz, se os camaradas querem matar ele diz, varões, irmãos e pais. Chamaram os adversários dele de irmãos, chamou de pais. Olha a educação desse pregador. Diácono da casa do Senhor, dando show de homilética sagrada, de hermenêutica do céu, aleluia. Ele diz, varões, irmãos e pais. Olha a educação de Estevão. Esse camarada com pedra na mão para poder matá-lo. O Espírito Santo já mostrava para Estevão que ele não sairia dali vivo. Mas mesmo assim ele está com toda a educação, cheio do Espírito Santo. Ele levanta e diz, varões, irmãos e pais. Mas os libertinos, que a primeira classe não gostaram, os libertos aqui são os libertinos, não gostaram da pregação, da mensagem de Estevão. E detalhe, também não gostavam da pregação de Filipe, não gostavam da pregação, estilo pregação de Paulo, doutrinária, não gostavam. Sabe por que esses libertos, segundo os eruditos libertinos, eles achavam que Estevão era duro demais na sua pregação? Parece que eu estou vendo algumas pessoas do século 21, existe muitos assim, querido, de pessoas que quando você assume a oportunidade e pregam a verdade, eles rangem os dentes. Eles não gostam da pregação do Silmar porque é muito duro na palavra. Pastor João Lima, não, essas palavras aí é muito pesado, não gosto.
Não, essas mensagens de Estevão, os libertinos, sabe o que são os libertos aqui? Os eruditos dizem, são pessoas que gostam de libertinagem, são pessoas que gostam de mensagens açucaradas, são pessoas que gostam de mensagens doces, mensagens que massageiam ego. Mas Estevão, eu vim pregar sobre o quinteto da incredulidade, mas também sobre o obreiro aprovado por Deus. O obreiro aprovado por Deus, chamado Estevão, ele está dizendo, eu não vim pregar mensagem doce para ninguém, aleluia, eu não vim pregar mensagens que vai massagear o ego de ninguém. Eu vim aqui pregar o evangelho genuíno, que mostra ao pecador que ele precisa se arrepender para entrar dentro do céu no dia do arrebatamento. O pregador aprovado por Deus, ele prega a verdade, ele não prega mentira. Ele não prega mensagem açucarada, dizendo está tudo certo, está tudo tranquilo, continua desta maneira, continua na libertinagem, que o céu te espera. Não, o obreiro aprovado por Deus, o pregador sério, que ministra a palavra da verdade, ele mostra aos homens os seus pecados e aonde eles precisam se consertar. Aleluia. Aleluia. Os libertinos gostavam de ter os seus egos massageados. Eu vou correr aqui. Os alexandrinos eram os aristócratas. Eles se sentiam ofendidos com tudo. Os eruditos dizem que esses alexandrinos, qualquer coisa que os apóstolos falavam, eles diziam, não. Reclamava do barulho na igreja. Você conhece pessoas assim? Para quê? Irmão, nós temos que respeitar a todos. Tem pregador que prega calminho, tranquilo, devagarzinho, mas tem outros que têm eloquência, aleluia. Paulo pregava devagarzinho, Eutico até dormiu e caiu lá do andar de cima, aleluia. Mas Pedro, quando pregava, os eruditos e a história, a tradição diz que era a voz como de trovão, aleluia. Ele pregava forte, e a igreja respeitava o Paulo que pregava tranquilo, mas respeitava o Pedro que pregava como trovão, aleluia. Alguém está aqui, de glória a Deus. E tem gente que aí vai falando, não, eu só gosto de ouvir Paulo pregar. E Paulo fala desse tipo de pessoas aí, aleluia. Uma das suas cartas diz assim, eu sou de Paulo, outro falou eu sou de Apolo, outro falou eu sou de Pedro, outro fala não, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, uns engraçadinhos falando eu sou de Cristo. Esses aí eram os piores que tinha, porque está dizendo o que Paulo fala para mim não vale nada, o que Pedro fala para mim não vale nada, o que o pastor pregar para mim não vale nada, eu só escuto o que Jesus fala para mim. Ei, aleluia. A Bíblia diz que Cornélio, aleluia, um anjo aparece para ele, o céu se abre, um anjo desce para falar com Cornélio. É Bíblia, Atos 10, olha aqui, Fernando, que coisa tremenda. O anjo falou assim, Cornélio, Deus gosta muito de você, Cornélio, e mandou eu vir aqui dizer para você que Ele gosta de você, Ele aceita a tua esmola, Ele aceita as tuas orações e até o seu jejum, mas você tem que nascer de novo, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí disse, então prega para mim. Falou, não, aleluia, a função de Jesus foi quando ele estava na terra, só desceu para falar com Paulo, que era que nem um touro bravo, teve que ser espetado até reconhecer, mas a oração recebeu, aleluia, de Ananias. Não, você não pegou isso aqui. Jesus até pregou para Paulo no caminho de Damasco, mas falou, vai procurar, fica na casa de Judas, na rua direita, que Ananias vai orar por você. Tá? É homem liderando homem. Não, eu só escuto Jesus. Jesus não vai descer para pregar para você não, irmão. Deixa de ser ignorante. Nem um anjo do céu, ainda que os anjos queriam pregar o evangelho, o anjo que falou com Cornélio diz, não é a minha função, manda chamar Pedro, que Pedro vai pregar para você e ganhar a tua alma para Jesus. Alguém aplaude a Jesus se você quiser e mistura com glória a Deus e com aleluia. Aí os alexandrinos reclamavam do barulho, esses barulhos aí de língua, isso é muita bagunça. Reclamavam da metodologia de liderança. Tem gente assim que quer dar palpite. Não, o pastor não pode fazer assim, o pastor tem que fazer assim, assim, assim. Ei, respeita a liderança da igreja, deixa o homem trabalhar. Aleluia. Se Deus levantou um obreiro para cuidar de mim e de você, vamos junto com ele dando glória a Deus, aleluia, e dizendo, Deus, o Senhor tem sábia direção para a nossa liderança. Bendito é o nome do Senhor. Inventava qualquer desculpa. Ficavam magoados os alexandrinos. Ficavam, dor de cotovelo, qualquer coisa. Terceiro grupo, os sirineus, que eram os problemáticos da igreja.
Eles não podiam falar de renovação, nem de mudança, que já ficavam bravos. Falaram, vamos trazer um método aí que de renovação, mas tem que estar com os padrões bíblicos, não pode ser mundano. Não estou falando de trazer o mundo para dentro da igreja, falando métodos, aleluia, aleluia. Aí eles não gostavam de renovações. Falando, não, sabe por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque eles falaram assim, estão falando contra Moisés. Moisés já tinha lá no começo, irmão, lá no começo da lei, eles estavam presos lá em Moisés. Jesus já tinha descido do céu, morreu na cruz, ressuscitou, voltou para o céu e ele estava lá no Moisés ainda. Depois, os irmãos entenderam? Falando, não, esse negócio de Jesus pregar sobre, vamos pregar sobre Moisés, vamos pregar sobre os 10 mandamentos. Eles estavam presos no passado. Aí os sirineus falaram, sabe o que eles falaram? Porque esses sirineus aqui são descendentes daquele Simão Sirineu que carregou a cruz. Falaram, não, rapaz, vocês não têm autoridade não, nós somos os bambambam, nós somos os sirineus. O meu pai ajudou Jesus a carregar a cruz até o alto do Gólgota, então nós podemos mandar na igreja, não tem nada de renovação aqui não. Aí, aleluia, Estevão falou, você não sabe de nada, rapaz. Aí Estevão só pegou só sobre a mensagem de Abraão, foi lá em Ur dos Caldeus e vem, aleluia, pegou o passado, pegou, aleluia, foi e chegou e falou, eu tenho uma novidade para vocês, Jesus veio e vocês na ignorância de vocês mataram o dono da vida e não quer ser renovado nos vossos entendimentos. Aleluia. Estevão falou assim, ei, renova a tua mente, fica bravo não fica vivendo da glória do passado. Deus tem a glória da segunda casa, aleluia, já é maior do que a glória da primeira. Aleluia. Ageu profetizou, para que vão ficar na glória da primeira casa, se a glória da segunda casa é melhor, é maior, aleluia. E esta glória se chama Jesus. Essa glória é a glória do Espírito Santo que está entre nós aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Eu preciso concluir, o horário manda eu parar e eu vou dizer algo aqui. Aleluia. É muito gostoso, não mata ninguém, irmão. Aleluia, não mata ninguém. Aleluia. Esse dia eu falei na igreja, rapaz, eu sou meio maluco, irmão, na igreja dos outros, não é falta de educação não. Passaram para mim, faltava 5 para 9. Aí eu falei, irmão, vou pregar até 9h30 aqui, os irmãos aguentam firme, tá? Aí ele falou, não, mas aí eles ficaram assim com dor de cotovelo. Eu falei, irmão, se eu chegar na minha casa, entrar 1h da madrugada no WhatsApp, você está online, navegando na internet, mas não quer navegar na presença do Espírito Santo mais um pouquinho. Que pressa é essa? Nós temos que ter ordem e decência, eu sei, irmão, entendeu? A gente estuda, a gente sabe. Calma aí um pouquinho, aleluia, só mais um pouquinho, só, aleluia. De 5 a 10 minutinhos, eu prometo para os irmãos que o pastor João Lima vai estar dando a bênção apostólica, é 9 horas, só uns 5 minutinhos. Quarto grupo, os intelectuais da Cilícia, que só apareceu nas grandes convenções. O pessoal da Cilícia, esse aqui é filé, o pastor Cleito vai levar lá para, qual é o nome lá? Nova União, lá os irmãos estão fritos na mão do pastor Cleito. Os da Cilícia, sabe o que eles gostavam? De culto de domingo, trazendo para o dia de hoje, eles só gostavam de convenções, de grandes reuniões, onde tinha pessoas de renome, aleluia, só gostavam deles falar, quando tinham oportunidade eles apareciam na igreja, mas quando era outro que ia pregar, eles, não, eu não vou lá não, aleluia. Os da Cilícia, intelectuais, os grandes, anel de teologia, parecia um pavão, só ia na igreja dia de domingo, aí o povo domingueiro aí já apanharam, né? Faltou, aí o irmão Guerreiro está aqui sendo instrumento de Deus, aleluia, filmando ao vivo para todos vocês aí, escuta essa verdade aí, larga de ser da Cilícia, vem ser de Jesus, aleluia. Tem culto terça, tem culto quinta, irmãs do círculo de oração, você que me assiste, tem culto, aleluia, amanhã 3 horas da tarde, vem para o culto, irmã. Se você não tiver outra ocupação, vem para o culto, aleluia. Sábado tem ceia, aí alguém diz, eu vou ceia no sábado, mas domingo eu não vou na escola dominical e não domingo à noite. Para de ser da Cilícia, seja cheio do Espírito Santo, vem participar, aleluia, vem ser que nem Davi. Uma coisa pedi ao Senhor quando eu ainda era criança, mas já sou adulto, sou rei de Israel e continuo buscando que eu possa morar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza, queridos. Aleluia.
Aleluia. O quinto grupo, o grupinho da Ásia. Aleluia. O grupinho da Ásia. Esse grupo aqui é difícil. Deixa eu só dizer quem são esse grupo, irmão Daniel. Aleluia. Nos dias de hoje, sabe quem é esse grupo, irmão guerreiro? O grupo da Ásia. Paulo escreveu a Timóteo sobre esse grupinho de obreiro da Ásia. É o grupinho que dá um tapinha nas suas costas na hora que tem picanha na chapa, na hora que a sua conta bancária está cheia. Ele está com você. Aleluia. Quando você vai pregar nas grandes convenções, eles falam assim: me leva junto com você e aproveita e me dá uma oportunidade para mim aparecer também. Aleluia. Tamo junto, é o grupinho do tamo junto. Tô junto com o pastor, tô junto ali, aleluia, na igreja. Mas quando surge a luta, quando Paulo cai dentro da prisão, Paulo escreve a Timóteo: os obreiros da Ásia me abandonaram. Aleluia. É o obreiro que só está com você na hora que você está conquistando medalha, está fazendo gol. É quando você tem conquista. Mas quando a luta chega, quando o inverno bate em você, dá trabalho para eles levar uma capa para você se aquecer dentro da prisão. O grupo da Ásia se levantou. Os obreiros da Ásia se levantou contra Estevão. Aleluia. Quando viu que todo mundo estava contra Estevão, está dizendo: eu até gostava de ouvir ele pregar, mas eu não vou colocar minha mão não. Eu vou deixar ele morrer apedrejado. Eu vou deixar, eu não estou nem aí não, eu não conheço ele. Aleluia. Se quiser eu até ajudo a dar pedrada nele. São Alexandre Latoeiro, que Paulo pregava. O Alexandre Latoeiro era da Ásia, Fernando. Sabe o que ele fazia? Enquanto Paulo pregava, ele aplaudia, dizendo: eita, Paulo prega demais, Paulo tem conhecimento, Paulo é um grande homem de Deus. Quando Paulo virava as costas, o Alexandre Latoeiro ia lá e dizia: ei, não escuta Paulo não, o que Paulo pregou aqui não tem nada a ver, não vale de nada. E detalhe, entregou Paulo para ser morto na cidade de Roma. Mas Paulo está dizendo: não é Alexandre Latoeiro que tira a minha vida, não é os obreiros da Ásia que acabam com o meu ministério. Aleluia. Está dizendo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça está me aguardando dentro do céu, a qual o Senhor justo juiz não vai dar para alexandrinos, não vai dar para o Chirineu, não vai dar, aleluia, para essa panelinha, este grupo aí que te abandona, que corre na hora da luta, que está na igreja só quando a igreja está cheia. Aleluia. Não, não, não. São, aleluia, Deus vai dar coroa para quem permanece, para quem glorifica, para quem é cheio de poder, para quem continua firme. Ainda que a luta chegou, ainda que a dificuldade chegou, você está aqui firme, recebendo palavra, recebendo orientação de Deus. Então sejam cheios do Espírito Santo. Levanta as duas mãos agora. Remanda Kamanjoremai, ele para Kamanjoremai. Aleluia. Esta é uma reunião de obreiros aprovado por Deus. Se você acredita que Deus te chamou, que Deus te separou, recebe poder de Deus aí, pastor João Lima. Recebe aí, pastor Cleito. Irmão Daniel recebe. Irmão Fernando recebe. Irmão Guerreiro, juntamente com a sua esposa, recebe poder de Deus. Igreja Adna de Juína, obreiros aprovados por Deus, como Estevão, recebe de Deus. Por um minuto adore a Deus. Por um minuto adore a Deus. Calaia, Sere, Calabaia, Canda. Aleluia. Eu estou sentindo a graça do Eterno aqui. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui. Para pregador Silmar, eu estou sendo perseguido. Ei, você é Estevão, irmão. O nome Estevão significa aquele que tem a coroa. Eu estou terminando. Aquele que tem a coroa, aquele que possui a coroa, aquele que tem certeza da vida eterna, aquele que tem certeza da vitória. Se você é um Estevão de Deus, se você é um obreiro aprovado por Deus, recebe esta palavra. Aleluia. Talvez você está dizendo: ei, eu estou sendo perseguido, eu prego a palavra, não tem aplausos, não tem sorriso, tem ranger de dente. Versículo 54: ouvindo eles a pregação de Estevão, enfureceram os vossos corações, rangia o dente. O obreiro aprovado vai ver muita gente rangendo o dente para ele, criticando, murmurando, te perseguindo, armando armadilha para você. Mas no versículo 55, mesmo diante de ameaça, mesmo diante de perseguição, a Bíblia diz: se você não dá glória a Deus, está ruim de glória. Aleluia. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava em pé à sua
direita. Esta luta eu quero profetizar, levanta as tuas mãos. Esta luta que você está enfrentando não é para tirar o teu espírito, não é para tirar o Espírito Santo de Deus de você. Esta luta não é capaz de acabar com o teu chamado, de acabar com o teu ministério, de tirar o louvor que está dentro do teu coração, de arrancar a palavra que o Espírito Santo colocou dentro da tua vida. Esta luta não vai destruir o teu ministério. Neste momento de luta, eu convido você a fazer o que Estevão fez. Estevão tirou o olhar dos inimigos, Estevão tirou o olhar da terra e Estevão olhou para o céu. Quando Estevão olhou para o céu, a Bíblia diz que o céu se abre. Ei, eu quero te dizer uma coisa: os alexandrinos fecharam a porta para Estevão na terra, aleluia. Cirineu fecharam a porta da sinagoga para Estevão, pastor, aleluia, pastor João Lima. Mas o Todo-Poderoso diz: fecharam a porta da igreja para você, fecharam as portas da terra para você, eu abri a porta do céu para você. Os céus estão abertos para você. Se você acredita, adore a Deus. Eu vim aqui profetizar nesta noite há um novo tempo, há uma nova etapa. Igreja Adna de Juína, se prepara para ser cheio. Pastor Cleito, leva fogo para, aleluia, para aquela igreja, para aquela cidade, por onde passar, sejam cheios da glória, sejam cheios da autoridade. Os céus estão abertos sobre o Estevão aqui esta noite. Pode estar te apedrejando, aleluia, pode levar pedrada, aleluia, pode até tirar tuas vestimentas, jogar nos pés de alguns Saulo de Tarso. Fica tranquilo, não se dê ligança para isso, não se importa para isso. Eles podem tirar tua vestimenta terrena, podem tirar o teu ministério terreno, mas não pode tirar as vestimentas celestial. Estevão estava dizendo: pode tirar minhas vestes, jogar no pé de Paulo, pode tirar minhas vestes, jogar nos pés dos sacerdotes, pode tirar minhas vestes, jogar nos pés dos inimigos, nos pés do adversário. Eu sei que Deus tem vestimenta nova para mim dentro do céu. Se você acredita, dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu encerro dizendo, irmão Daniel, igreja, que quando eles começam a jogar pedra, olha para mim, por gentileza. Estevão dobra o seu joelho e ele não esquece as lições do Calvário. Porque nesse momento de luta, se você olhar para você mesmo, para suas limitações, você nega Jesus, você desiste de ser crente, você abandona o ministério, você para de pregar, aleluia. Mas Estevão ensina para mim, para você, algo lindo, aleluia. Olhavam para Estevão e via ele com o rosto como de anjo. Aleluia. Não gostava do que ele pregava, mas tinha o que dizer, irmão guerreiro. Ele tem rosto de anjo, o rosto dele brilha como fogo, o rosto dele é como de um anjo. Estevão dobra o joelho, as pedras batem na sua cabeça, mas não é capaz de tirar de dentro da psique dele as lições do Calvário. Ele lembra de Jesus na cruz, ele diz: Pai, não impute nesses adversários os vossos pecados. É o mesmo que Jesus diz: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E quando Estevão está imitando Jesus naquele momento de dor, pedrada vem sobre ele, o sangue escorre sobre a terra, tombou na terra como um Marte, foi recebido como um príncipe por Jesus dentro do céu. Aleluia. Viva esse cristianismo maiúsculo, irmão. Viva essa fé com F maiúsculo e não minúsculo. Prega o evangelho genuíno, doe a quem doer, aleluia. Passe a perseguição em frente à luta que tiver de enfrentar. Seja um imitador de Jesus. Eu encerro dizendo: vem cá, meu pastor João Lima, aleluia, aleluia. Quando Estevão está morrendo, imitando Jesus, é ali que Paulo, eu vou dizer, estuda na sua casa para você ver se não é verdade. É ali, irmão guerreiro, é ali, pastor João Lima, que Paulo aprende a imitar Jesus com Estevão. Aleluia. Saulo de Tarso ainda olhando para ele e ver ele dizendo: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem.
Aleluia. Quando Saulo foi alcançado, passou a ser chamado também de Paulo, ele tinha dupla cidadania. Aleluia. Chega um momento que ele diz para as igrejas: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sabe o que é isso? Ele estava dizendo: um dia, quando eu ainda era ignorante, eu participei da morte de um jovem diácono da igreja, e eu aprendia com ele o que é imitar Jesus Cristo de Nazaré, na hora da luta, na hora da dificuldade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo aprendeu com Estevão. Se você olhar para Estevão e para Paulo, Paulo um grande apóstolo, Estevão um diácono, mas os dois tinham o mesmo ministério, pregava palavras poderosas, tinha sinais e prodígios, um como o outro também tinha. Que Jesus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, meu querido. Retorno imenso a sua família e o seu ministério. Deus queria te dar uma palavra poderosa para o nosso coração. Esse culto de ensino, eu vou te contar. Um dia a igreja está lotada, está cheia para aprender, porque perdeu aquele que não veio, aquele que não participou, porque a palavra nos ensinou, a palavra falou conosco. Glória a Deus. Amém. Meus queridos, possam se assentar, meus amados irmãos. Amanhã, a partir das 15 horas, tem culto aqui, né, do ciclo de oração com as irmãs. Todos estão convidados. Também à noite, lá no bairro Padre Duílio, na congregação, a partir das 19h30, tem um maravilhoso culto e todos estão convidados a participar, né? Então vamos juntos sempre interceder ao nosso Deus, né? Pela nossa vida, pelo nosso ministério, porque é o Senhor nosso Deus que nos segura, né? Ele que nos ampara, nos fortalece. Amém, meus queridos? E domingo, sábado, tem culto de ceia. E domingo, na parte da manhã, às 9 horas, às 8 horas inicia o café da manhã, às 9 escola bíblica e à noite o grande culto. Todos estão convidados a participar. Vamos ficar sobre os nossos pés e vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo por essa palavra maravilhosa, por este culto, né? Que com certeza o Senhor falou com cada um que aqui se encontra. A você que está nos assistindo através da internet, com certeza o nosso Deus falou contigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso, Senhor, pelo teu ensinamento, Pai, porque o Senhor nos ensinou a tua palavra, Pai, pregada aqui, Senhor, que o teu servo ministrou. Foi a palavra do Senhor, foi o Senhor falando com cada um que aqui se encontra, cada um que está assistindo. Que o poder de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venha sobre cada família, cada irmão que se encontra, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Que o Senhor Deus, Pai, venha nos proteger, Senhor, venha nos defender de todo mal, Pai, de todos os perigos, Senhor. Entregamos, Pai, as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, porque nós confiamos em ti, Pai. Porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que o Senhor ainda irá fazer. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.